Olá! Hoje, na República Popular das Letras, nós temos o privilégio de ouvir o professor Léo Heller. Ele é engenheiro civil, doutor em epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e é pesquisador do Instituto René Rachou da Fiocruz de Minas Gerais. Fez pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e entre 2014 e 2020, ele ocupou o cargo de relator especial das Nações Unidas para os direitos à água e ao saneamento. Léo Heller é também o coordenador de Relações Internacionais do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, ONDAS. Vamos conversar com ele hoje a propósito do livro que ele publicou pela Cambridge University Press no início do ano e que foi lançado ontem na Fiocruz do campus da Universidade de Brasília, ontem, Os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Olá, professor. É um prazer recebê-lo aqui na República Popular das Letras para tratar desse assunto que é relativamente recente no âmbito internacional, a questão dos direitos à água e ao saneamento. Ótimo, ACQ. Muito honrado aí de ter recebido o seu convite e muito satisfeito de ter esse espaço para a gente dialogar sobre o tema. O seu livro, o prefaciador, que é o Vanucchi, o Paulo Vanucchi, professor muito ligado à militância dos direitos humanos, ele chama seu livro de monumental. De fato, é um livro volumoso, tem 13 capítulos, um número belíssimo, esse número 13. E ele trata de vários aspectos da fixação dos direitos humanos à água e ao saneamento básico no mundo e tal, né? Inclusive historia o surgimento dos direitos humanos na história. Depois, como é que se fixa esse conceito no âmbito das Nações Unidas? Fala da questão de como é que você transporta do papel para a vida esse direito e chega a entrar em considerações de como é que esse direito se manifesta no âmbito das pessoas, tendo em vista a questão de gênero, a questão dos trabalhadores que ocupam o espaço público durante o dia e tem problemas de acesso a sanitários, por exemplo, etc., né? Eu começaria fazendo a seguinte questão para você, que é exatamente essa questão da distância entre o conceito e a sua concretização na realidade. Em 2019, na condição de relator especial dos direitos humanos à água e ao saneamento da ONU, você fez uma viagem no Lesoto, um país africano, e esteve numa vila chamada Katse, onde não havia água disponível para o povo. No entanto, olhando para o horizonte, tinha ali uma grande barragem de água. E você notou que só recebia água potável ali naquela vila a escola pública, o posto de saúde e a residência dos funcionários da barragem. E uma mulher falou, é muito doloroso você ver aquele tanto de água ali e essa água não está aqui. Uhum. Eu queria que você fizesse essa consideração, então, entre a distância do conceito e a sua concretização. Uhum. Bom, uma boa pergunta inicial, uma bela pergunta inicial, porque esse caso do Lesoto é muito, muito emblemático, né? Eu complementaria seu relato dizendo que essa barragem foi construída para armazenar água e transportar essa água para a África do Sul. Quer dizer, Lesoto
tem como uma das suas importantes fontes de renda a venda de água, transferindo, né, por grandes adutoras, túneis, obras de infraestrutura enormes para o país vizinho, África do Sul, no norte, né, que tem pouca água, Joanesburgo principalmente, e, ironicamente, tristemente, né, a barragem chama Barragem de Katse, porque fica próxima à vila de Katse, e a população de Katse é uma população rural, muito pobre, busca água em poços, né, locais super insalubres. Eu presenciei as pessoas, meninas, né, mulheres, buscando água totalmente turva, em baixa quantidade, para se abastecer. Né? Então, uma ironia completa que né, como você disse, simboliza muito essa distância, né, entre a ONU, em 2010, né, ter explicitamente reconhecido que o acesso à água e o acesso ao saneamento são direitos humanos, né, mas um gap entre um reconhecimento lá em Nova York, né, e como que os vários locais do mundo, nos países pobres, nos continentes menos privilegiados economicamente, ainda não têm acesso a esses serviços. Né? Em números assim redondos, só para a gente ter uma estatística inicial, né, para começar a conversa, a estimativa é que do aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, em torno de 2 bilhões não tenham acesso a uma água segura. Né? E mais de 4 bilhões não têm acesso ao serviço de saneamento seguro. Né? Então, são valores inaceitáveis. Né? O último relatório de monitoramento dos ODS, né, faz uma projeção. ODS terminam em 2030, né? Então, é um relatório mais ou menos de meio de período. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm um objetivo que é o sexto, que é o acesso à água e saneamento para todos, né? Com 2 metas. Uma meta fala em universalizar o acesso até 2030 de água e a segunda de esgoto até 2030. Né? Então, esse relatório conclui que nós estamos muito distantes. Né? No ritmo com que está evoluindo o acesso aos serviços, não atingiremos as metas pactuadas, né, por 170 países. A mensagem do relatório é: se quisermos atingir as metas, teremos que quadruplicar os esforços, a taxa de crescimento com que os serviços sejam feitos. Isso monitorando esse acesso com base em conceitos que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável traz, que não são exatamente os conceitos dos direitos humanos. Se aproximam, né? Não são os mesmos. Se a gente coloca todo o conteúdo do direito humano nessa estatística, certamente esse número será ainda maior. Sei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de saneamento, que não é uma questão assim muito clara, e inclusive você chama a atenção para esse ponto na introdução aqui do livro. Uhum. Essa é uma discussão interessante, porque no Brasil, né, utiliza-se a expressão saneamento básico. Né, e saneamento básico é um conjunto de ações. Né, segundo a legislação brasileira, a Lei 11.445, integra o saneamento básico 4 componentes. Integram 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais urbanas, águas de chuva urbanas. Né? Mas a cultura de outros países é um pouco diferente. Ela fala que saneamento é o que nós chamamos aqui de esgotamento sanitário, que é um conceito mais interessante. Daí o nome do livro, né? Eu não uso no livro o nome esgotamento sanitário e sim saneamento, porque saneamento remete para a ideia de sanear o ambiente, né? De tornar o ambiente saudável, de promover a saúde por meio de uma destinação adequada dos dejetos, né? dos esgotos, dos excretas, né? Que produzem doença. Né? Então, eu evitei usar essa expressão esgotamento sanitário porque ela não dialoga, né, com outros idiomas e me parece mais interessante. Não estou querendo inovar e modificar a terminologia que o Brasil há décadas, né, vem usando, mas é um pouco uma provocação para a gente pensar que remover os esgotos das casas, né, tem o objetivo de promover saúde e não se dá apenas pelo esgotamento, por rede de esgotos, por um sistema dinâmico que vai transportar o esgoto. Pode se dar de outras formas, com fossas, por exemplo, com várias outras tecnologias. Né? Sei. Uma coisa muito interessante que você tem dito é que quando você começou a ver
esse problema com os óculos dos direitos humanos, você passou a enxergar mais longe. Porque, em geral, o engenheiro, a formação do engenheiro, ela é muito voltada para questões técnicas, a questão de obras, né? E você vendo o problema da água e do saneamento com as lentes, com os óculos dos direitos humanos, a sua visão fica muito mais ampla. Eu queria que você comentasse isso. Eu não sei se talvez mais ampla, talvez, mas diferente. Eu acho que essa que é a grande questão. Aí é a discussão da epistemologia, né, da lente epistemológica, que dependendo de como você olha para a realidade, você vai enxergar determinados aspectos e não outros, né? A realidade não está dada, né? Ela é mediada pelas nossas teorias, nossa visão de mundo, né, nossa concepção epistemológica, né? E eu trabalho com saneamento desde os anos 70, né, desde que eu comecei a cursar engenharia civil, né? Comecei a trabalhar como engenheiro, né, e aprendi saneamento na escola de engenharia. Então, muito com essa lógica que você fala das obras, da infraestrutura, do projeto, do dimensionamento, da hidráulica, né? Tem uma forma de enxergar o saneamento. Depois, eu começo a trabalhar com uma visão de tecnologia apropriada. Meu mestrado eu trabalhei muito com isso, que envolve participação da comunidade, envolve consultar as pessoas para pensar que nem toda técnica se aplica a todos os contextos, né? Então modifica um pouco o meu olhar. Depois, no meu doutorado, eu trabalho com a relação entre saneamento e saúde coletiva, então também, né, o saneamento não como um serviço, mas como uma forma de promover saúde. Vou para um pós-doc para trabalhar com políticas públicas, né? E agora estou nesse momento aí de entender o saneamento a partir da ótica dos direitos humanos. Enfim, são várias lentes, né? Cada uma vai revelar determinados aspectos da realidade, mas eu diria que essa lente dos direitos humanos é muito interessante, porque ela não anula, né, as lentes anteriores, né? Ela talvez seja uma lente adicional, e vai dar visibilidade para questões que não estão no radar da área de saneamento, do profissional de saneamento clássico, né? Então, para dar um exemplo, nunca se fala, nunca se pensa de forma consequente que as pessoas que estão em situação de rua precisam de banheiro e precisam de água, não é? O prestador de serviço de saneamento não se preocupa com isso. Considera isso, não cogita. As prefeituras muito mal, né? E num contexto atual do Brasil em que essa população cresce, a miséria aumenta, né? E essa necessidade fica cada vez maior. Isso entre outros aspectos, né? A gente poderia falar também da questão de gênero, né? Das pessoas que vivem em vilas e favelas, em assentamentos informais, né? Então, uma coisa muito interessante que os direitos humanos vão nos colocar é que, ao negligenciar essas populações, nós estamos colocando uma camada adicional de vulnerabilidade em várias outras vulnerabilidades com as quais essas populações já convivem, né? Convivem com moradia precária, alimentação precária, assistência médica precária, e você vai incluindo uma outra que é uma grave vulnerabilidade, não é? Que não ter acesso à água adequada, não ter disposição adequada dos esgotos, né? Potencializando de forma negativa essas outras vulnerabilidades, né? Isso é uma tese muito importante dos direitos humanos, que é a interdependência e interrelação entre os direitos humanos. Os direitos humanos são indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, né? Então, nós sempre temos que pensar na água, mas também em tudo que está cercando. Um desses aspectos que você só pode perceber pela lente dos direitos humanos é a questão de quem paga os custos das obras, por exemplo, não é? Em geral, as empresas investem em obras que podem ser pagas pelos usuários. Eu me lembro que, na sua palestra, você disse que na época do Planasa, em geral, as metas eram de atingir pelo menos 80% da população. E ninguém falava quem eram aqueles 20%. Hoje já mudou isso, hoje se fala em 100%, não é? Uhum. Mas, evidentemente, pela ótica dos direitos humanos, você tem que prover de água e saneamento às populações que realmente não têm condições de pagar. Exatamente, tem várias discussões a respeito disso, né?
Tem dois conceitos associados. Um é o que se chama de sustentabilidade econômica dos serviços, né? Então, o Planasa veio trazer essa ideia de que as tarifas pagas pelos usuários devem ser capazes de cobrir os custos, as despesas, né, da prestação de serviços, inclusive obras, amortização de empréstimos, etc., além dos custos operacionais corriqueiros, né? E um outro conceito associado que é muito pouco trabalhado no Brasil, mas os direitos humanos vêm trazer fortemente, é o conceito da acessibilidade econômica, né? De acordo com o marco dos direitos humanos, as pessoas não podem pagar pela água uma proporção tal da sua renda que comprometa o usufruto de outros direitos humanos, né? Isso seria uma violação dos direitos humanos. Em termos mais práticos, né, a proporção da renda despendida com esse serviço deve ser adequada, capaz de ser suportado pelas famílias, né? Então, os dois conceitos têm que ser associados, né? Em primeiro lugar, a sustentabilidade pela tarifa não deve ser um dado absoluto, né? Em muitos países, a tarifa não é capaz de sustentar o serviço. Existem outros aportes, né? Por impostos, taxas, né? Públicos, né? Para pagar o serviço. E, por outro, é muito importante essa discussão da acessibilidade econômica. Em outras palavras, como proteger, como não fornecer serviço, como não deixar de fornecer serviço aquelas populações que têm baixa capacidade de pagamento, né? Então, como pensar em tarifas, modelos tarifários eficientes, subsídios, né? Tem uma série de recursos possíveis para proteger essas populações. Isso é muito pouco trabalhado no Brasil. O Ondas tem feito uma campanha muito interessante, né? Colocando em relevo essa problemática, investindo na ideia de que precisa haver tarifas sociais para proteger parte da população, critérios para que essas tarifas sejam adequadamente alocadas, né, para identificar quem precisa, pensar que redução nas tarifas são necessárias. E isso é fundamental, né? É fundamental, além do que, né, aí trazendo mais para o contexto atual do Brasil, né, essa discussão da sustentabilidade econômica, ela bate de frente com a ideia de que a única forma de resolver os problemas de prestação de serviços é pela privatização, né? Esse é o lema, né, que o governo atual tem adotado, é o que inspirou a mudança da legislação em 2020, mas que vai, muitas vezes, colocando em risco, né, o pleno gozo, o pleno usufruto dos direitos humanos. Certo. Na primeira parte do seu livro, que eu achei assim, muito interessante, você traça um histórico do surgimento dos direitos humanos na história da humanidade. Então, você chega a mencionar textos da Antiguidade Clássica e tal. Depois que você fala desse desenvolvimento desse conceito, chegando à Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1945, etc., você também historia a aceitação dos direitos humanos para a água e o saneamento. E aí eu achei muito interessante no prefácio do Paulo Vanucci a menção ao papel do presidente Evo Morales, da Bolívia. Uhum. Conta um pouquinho dessa história para nós. Uhum. Olha, esse é o primeiro capítulo do livro. Ele foi um pouco de ousadia, né? Porque enveredo aí por uma história que vai um pouco além, né, da ideia dos direitos humanos à água e ao saneamento, mas eu achei interessante historiar para o leitor, né, interessado em água e saneamento, o surgimento dos direitos humanos, controvérsias. Tem autores que falam que os direitos humanos surgiram com o Código de Hammurabi, né, no século XVIII a.C., tem outros que falam, não, direitos humanos é da década de 70, foi quando os movimentos sociais se apropriaram do conceito. Outros falam até que é de 90, né? Então, há entre os historiadores, inclusive, controvérsias sobre qual é a gênese, né, dos direitos humanos. Mas eu faço tudo isso, obviamente, para introduzir a história dos direitos humanos à água e ao saneamento, né? É uma história que tem, talvez,
Sua primeira marca em 1977, quando houve uma conferência das Nações Unidas em Mar del Plata, aí aparece no documento final um texto dizendo que todos, independente da sua origem, da sua característica, têm direito à água, né? Isso vai passando por várias outras conferências. Teve uma conferência problemática em Dublin, em 1991, né? que reafirma o direito humano à água, mas que fala que a água é um bem econômico e deve ser tratada em seu valor econômico, né? Essa conferência de Dublin abre as portas para o Banco Mundial fazer uma promoção da privatização muito desenfreada na década de 90, né? Mas onde que chega o Evo Morales, né? Ele chega em 2010, né? Em 2010, a Bolívia apresenta para a Assembleia Geral uma minuta de resolução reconhecendo o direito humano à água, né? Bolívia tinha acabado de reformar sua Constituição, reconhecendo o direito humano à água, e achava que devia ser uma liderança internacional na promoção desse direito, né? O negociador era um embaixador, um padre, Pablo Solon, né? Que fez um papel magnífico de convencimento. É muito complicada essa discussão em Nova York, né? Em Genebra também. Convence os países, tenta mostrar que é necessário. Aí nesse meio do caminho aparece uma ideia de que não deveria ser só o direito à água, mas sim água e saneamento, né? E essa ideia é comprada pela diplomacia boliviana. E depois de muita negociação, entra em regime de votação na Assembleia Geral e passa. Passa por 121 votos favoráveis e 41 abstenções. 123 votos favoráveis e 41 abstenções. Nenhum voto contrário, né? E foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, embora tenha havido as abstenções, né? Então, foi uma vitória do Evo Morales. A gente pode, como o Vanucci fala, concordar com ele, né? Depois, foi muito seminal, né? Essa resolução de 2010, e a partir daí várias outras resoluções são aprovadas, o conteúdo do direito é mais esclarecido, melhor interpretado. Hoje existe um marco muito bem consolidado do significado desses direitos no plano internacional. Alguns países já incorporaram em suas constituições, né? Ou o direito à água, ou o direito à água e ao saneamento, ou o direito ao saneamento, mas não são muitos, surpreendentemente, né? É claro que sempre é demorado mudar uma Constituição, mas tem algo como 22 países que fizeram essa reforma constitucional. Os últimos foram Cuba e Costa Rica, mas tem vários outros países, inclusive alguns já tinham incluído antes de 2010, África do Sul, Uganda e alguns outros, né? No Brasil tem uma PEC, tem duas PECs, na verdade, tramitando, né, mudando o artigo 5º e artigo 6º da Constituição, mas aparentemente não é uma prioridade dos nossos parlamentares essa pauta, né? Léo, você discute também nesse primeiro capítulo o que você chama das controvérsias e tensões que cercam os conceitos de direitos humanos. E aí é muito interessante porque existem controvérsias à direita, em que os caras dizem que esse negócio de direitos humanos é uma tentativa de obrigar os estados a gastar mais, não é? Uhum. E existem as controvérsias, as críticas à esquerda. Eu queria levantar aqui essa controvérsia à esquerda, que é com a que você dialoga mais, que foi formulada pelo sociólogo português Boaventura De Souza Santos e pela filósofa Marilena Chauí, e que é muito interessante. Eles publicaram um livro, se não me engano, em 2014, em que basicamente eles dizem o seguinte, que os direitos e o direito têm uma genealogia abissal, que separa o mundo em sociedades coloniais e metropolitanas. E tem também uma genealogia revolucionária, ligada às revoluções americana e francesa e ao conceito do individualismo burguês.
Eles identificam, assim, um consenso em torno da ideia de direitos humanos e afirmam que as suas várias formas de manifestação se assentam em ilusões como a teleologia, o triunfalismo, a descontextualização, o monolitismo e o anti-estatismo. E aí eles mencionam 9 tensões que são muito interessantes para você refletir. E essas tensões seriam entre o universal e o fundacional, entre os direitos individuais e os direitos coletivos, entre o Estado e o anti-Estado, entre o secularismo e o pós-secularismo, entre os direitos humanos e os deveres humanos, entre a razão de Estado e a razão de direitos, entre o humano e o não humano, entre o reconhecimento da igualdade e o reconhecimento da diferença, e o direito ao desenvolvimento e outros direitos humanos individuais e coletivos, como o direito à autodeterminação, o direito a um ambiente saudável, o direito à terra e o direito à saúde. Estamos aqui diante de uma... que é a questão que você chama no livro do norte global. Bom, então, eu achei que deveria criar um capítulo, o capítulo 3, né, tratando desses questionamentos. Né? Seria muito mais confortável não tratar disso e fazer um livro mais prescritivo, né, endossando tudo que está aí. Mas eu acho que não dá para desconhecer, né, que existem tensões nessa discussão sobre direitos humanos. Só fazer uma pequena correção, esse texto é do Boaventura, ele que faz o texto, a Marilena Chauí faz um prefácio no livro dele. Né? Okay. Então, assim, tá tudo certo. que está aí vamos colocar nas costas dele. E o Boaventura é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, né? Ele é um grande inspirador para muitos de nós aqui no Brasil, ele tem uma grande relação com o Brasil. Então eu procurei não discutir com o Boaventura, quem sou eu, né? Ele é um sociólogo da mais alta estirpe, né? Mas tentar enxergar em que medida essas críticas fazem sentido para o campo particular da água e saneamento, né? Para os direitos humanos, água e saneamento. E eu comecei a perceber que, bom, enfim, tem toda uma discussão sobre as chamadas gerações dos direitos humanos, né? Considera-se que a primeira geração dos direitos humanos são os direitos políticos e civis, que alguns falam que é um conjunto de direitos que se relaciona com liberdade, né? Dos lemas da Revolução Francesa. Liberdade são os direitos políticos e civis. Então, é o direito do indivíduo votar, ser eleito, se sindicalizar, ter o direito de propriedade, liberdade de expressão, ter um julgamento justo, etc, etc. A segunda geração seriam os direitos econômicos, sociais e culturais, que dialogam com a igualdade, né? E que está muito relacionado à formulação de políticas públicas, né? Alguns falam que a primeira geração é um direito passivo, ou seja, o que os governos têm a obrigação é de impedir com que eles sejam violados, né? E a segunda geração são os direitos positivos. Os governos precisam implementar ações para realizar esses direitos, né? É obrigação do governo não apenas ficar assistindo e vendo violações, mas fazê-los se materializar, né? A minha impressão é que uma boa parte das críticas do Boaventura estão mais associadas ao primeiro grupo de direitos e menos ao segundo. Aí tem o terceiro, né, não vou entrar muito nisso, que é a fraternidade, são os direitos mais difusos, etc. Mas é muito interessante esse recorte, né, esse diálogo. Tem um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o René Cassin, né, que ele divide os capítulos da Declaração Universal em 3 e associa com esses 3 lemas, né, da Revolução. Bom, então, eu penso que quando a gente coloca igualdade na história, né, muita coisa muda, muita coisa favorece a ideia dos direitos humanos. Né? A gente sai um pouco daquela ideia do direito individual, né, passa a pensar mais em ações coletivas. Né? Marx, inclusive, fez uma crítica muito forte a ideia de direitos humanos no seu livro A Questão Judaica, a Questão Judia, né, alguns traduzem assim, falando que direitos humanos significa direito à propriedade, né?
Ou seja, é para convalidar a ideia de que o homem tem o direito à sua propriedade, a sua liberdade termina onde a liberdade do outro começa, mas esse outro ele tem que ser reconhecido como alguém que pode cercear o seu direito humano, né? É uma crítica bem característica, né, do Marx e naquela ideia de que a gente não tem que dissociar o conceito de liberdade do conceito de igualdade, né? Então, se a gente pensar no progresso civilizatório, a igualdade tem que estar, né, à frente dos outros conceitos. Então, eu penso que uma parte do que Boaventura fala, não vou discordar totalmente dele, mas quando a gente traduz essas críticas ao campo da água e do saneamento, né, parte dessas críticas são atenuadas, né? Algumas permanecem importantes, mas tem algumas discussões que eu acho que até levam para um certo impasse, né? A ideia, por exemplo, do imperialismo do norte global, né, que ele coloca que direitos humanos é uma coisa do homem ocidental, branco, masculino, do norte, né, que impõe seus valores morais, né, a populações que têm sua própria cosmovisão, sua própria visão de mundo, sua própria tradição cultural, etc. No caso da água e do saneamento, eu relativizaria isso, né? Se a gente pensar que não há uma prescrição absoluta dos direitos humanos, existe sim uma ideia de que o contexto importa quando você está pensando em que tipo de solução dá, que tipo de política pública deve ocorrer, né? Então, essa imposição fica muito relativizada quando a gente pensa em água e saneamento. Entre outras críticas, né? Sim. Tem uma que ele coloca e que é bastante... Existe um rebatimento grande por parte de outros autores, né? Que é falar do direito da natureza, né? Então, não são só os seres humanos que deveriam ter direito, né? A própria água deveria ter. Eu coloco, inclusive, uma pergunta assim. A diferença entre o direito à água e o direito da água, né? Tem esse Pablo Solon, né? Eu participei de uma mesa com ele. O padre boliviano. Participei de uma mesa com ele há uns 3 anos atrás e ele falava muito claramente isso. Agora nós temos o direito da água, agora vamos né? Vamos para um próximo estágio, que é o direito à água. Da água, né? E algumas constituições reconheceram isso. A do Pachamama. Pachamama, exatamente. Que é a terra. Exatamente. Mãe Terra. A Mãe Terra. Né? Mãe Terra. A Constituição do Equador reconhece isso e também da Bolívia, né? Eu acho legítimo, mas eu acho que uma não anula a outra e nenhuma está subsumida pela outra, né? É importante reconhecer que são direitos que têm que dialogar, mas um não deve dominar o outro, né? Esse, inclusive, é a discussão que se faz hoje na questão da catástrofe climática, né? Se a expoliação dos recursos naturais vai até certo nível, vai destruir o planeta. Uhum, não é isso? Muito bem. Na parte 2 do livro, em que você trata dos chamados determinantes para a realização e para a violação dos direitos humanos à água e ao saneamento, você discorre, então, sobre neoliberalismo, privatização, a ênfase que a iniciativa privada dá aos megaprojetos e aborda também a questão de se a cooperação internacional ela favorece ou desfavorece esses direitos humanos. E aí tem uma observação sua muito interessante, que você cita o autor de um livro que é A Última Utopia, Os Direitos Humanos, Samuel Moyn, segundo quem os direitos humanos teriam se tornado prisioneiros da era neoliberal contemporânea de desigualdade. E aí você faz uma contraposição citando o seu colega, o Philip Alston, que, aliás, faz uma apresentação do livro aqui também e fez o prefácio da edição em inglês do livro, em que ele diz uma coisa muito interessante, né, a linha que você acabou de dizer, em que ele diz o seguinte, que este alerta
não é exatamente assim como o Moim fala, mas deveria servir de alerta para encorajar a comunidade de direitos humanos a repensar muitas de suas premissas, reavaliar estratégias e ampliar o seu alcance. Ao mesmo tempo, não desistindo de seus princípios básicos. Uhum. Esse é um debate contemporâneo aí no campo dos direitos humanos, um debate no campo progressista, não é? Porque eu no livro evito ficar fazendo diálogo com estupidez, pessoas de direita que acham que direitos humanos é defender bandido, né? Não quis entrar nesse, né, rebaixar o debate, né? O debate tem que se dar em alto nível. E esses dois autores, o Mohan e o Alston, eles têm posições diferentes, né? Mas ambos no campo progressista. O Mohan um pouco mais pessimista, né? Dizendo, ó, não tem saída, direitos humanos foram capturados pelo neoliberalismo, eles acabam legitimando, né, um quadro de desigualdade, de exploração. E o Alston é um teórico e um militante, um ativista, ele foi relator especial de vários mandatos de direitos humanos, e ele acredita que o marco dos direitos humanos ainda é um marco poderoso para se contrapor, né, a essas incursões neoliberais, né? Eu estou mais no campo dele. Se eu não estivesse no campo do Alston, eu não teria escrito o livro, né? Porque não faz sentido falar em direitos humanos se a gente entrega a toalha, né? Claro. Joga a toalha. Essa parte 2, né, que você mencionou, né, voltando, é uma parte que eu procuro trazer a seguinte mensagem, né? Que e muitas vezes é ilusório achar que apenas ações no campo do setor, do chamado setor de água e saneamento, serão capazes de fazer cumprir os direitos humanos, porque existem macrodeterminantes, né, que estão fora, né, do alcance, inclusive, das ações desse setor e que influenciam a realização ou a violação dos direitos humanos. Então, esses 3 capítulos vão tratar de 3 casos, não são, né, apenas esses, são ilustrações, né, de como essa reflexão pode ser feita. Então, é um ambiente neoliberal, né, que impõe a área de saneamento privatização, comodificação da água, mercantilização, né, recuperação de custos por tarifa, não olha para as necessidades de populações em situação de vulnerabilidade. A outra são os megaprojetos, né? Esse é um debate super importante, cada vez mais atual, né? Muitos megaprojetos, eu vi isso em muitas visitas que eu fiz como relator, né? Como que um megaprojeto que, em princípio, não emerge, né, da necessidade de produzir água e tal, afeta fortemente, né, o acesso à água, mineração, hidrelétrica, rodovias, infraestrutura, etc. Então, Agrotóxico. Agrotóxico, irrigação, exatamente, culturas agrícolas. No México tem um debate grande sobre fracking, né, que é exploração de petróleo no subsolo, contaminando a água subterrânea. Então, vários, né? Nós estamos na era dos megaprojetos, parece que é mais uma das formas que o capital encontrou de se reproduzir internacionalmente, né? Tem que circular, né? O recurso que está aí, às vezes, imobilizado para reproduzir o capital, e megaprojeto é uma das linhas. O Brasil não é imune, evidentemente, a isso, né? E o terceiro foram 2 relatórios que eu fiz, né, sobre cooperação internacional. Eu fundi os 2 em um capítulo para mostrar que o tema da cooperação internacional, o Brasil tem uma posição um pouco intermediária, às vezes ele coopera, às vezes é receptor, né, de empréstimos, mas que muitas vezes os países desenvolvidos têm a obrigação de usar parte do seu recurso, obrigação perante a legislação internacional, né, em cooperação, falam cooperação para o desenvolvimento, né, mas que muitas vezes essas cooperações são uma tragédia, né? Elas levam consigo imposições, condicionalidades, né? Não enxergam as necessidades reais das populações. Então, é um capítulo que procura mostrar vender tecnologia, vender serviços, né, de empresas locais. E nesses relatórios eu dialoguei muito com agências, eu fiz 6 estudos de caso em 6 agências diferentes, né? Conversava com eles e percebia aquela coisa, né? Eles
os técnicos, né, os oficiais, têm aquela obrigação de eu tenho que gastar o dinheiro, eu tenho que chegar no fim do ano dizendo que o dinheiro saiu pela porta, né? Tem até uma expressão em inglês. E gastar rápido o dinheiro muitas vezes significa gastar mal, desrespeitando, né, as culturas locais, etc. Então esse é o sexto capítulo, né, que é mais um dos macro determinantes dessa segunda parte. Sei. Ao longo do livro, você fala de determinados marcos que correspondem às ações, às políticas do setor de água e saneamento, para, inclusive, medir como é que os direitos humanos se concretizam. Você fala, por exemplo, de disponibilidade, acessibilidade física, qualidade, aceitabilidade, acessibilidade econômica. Esses são conceitos do setor, não é isso? Isso. Chamam de conteúdo normativo dos direitos humanos. Tem o conteúdo normativo dos direitos à água, né, que são esses, né? Disponibilidade, acessibilidade física, acessibilidade financeira, aceitabilidade e segurança, qualidade, segurança. Do esgoto, né, mais ou menos esses 5, né, mais privacidade e dignidade, que estão muito relacionados à questão de gênero, né? Então eu procuro explicar isso. No segundo capítulo faço uma descrição extensa, né, de como que a gente deve interpretar esses elementos do conteúdo normativo. E é interessante que, para operacionalizar esses direitos, usualmente nós articulamos esse conteúdo normativo, essas características, com os chamados princípios dos direitos humanos, que são princípios mais gerais e mais transversais aos direitos humanos. Então, igualdade e não discriminação, que é um princípio muito central, né? O princípio da transparência, da sustentabilidade, da participação, princípio do direito à informação. Então, quando, por exemplo, na relatoria eu fazia uma avaliação do cumprimento de direitos humanos nas missões oficiais, eu procurava analisar esse conjunto de definições para verificar como o país estava, né? Tem uma expressão que a gente usava muito na relatoria que esse conjunto de normatizações deve ser usado de forma articulada, né? E não deve ser escolhido à la carte, né? Escolhido à la carte aí no restaurante, quero prato tal, mas não pensa na combinação, na articulação perfeita entre eles, né? Então um país fala, não, eu estou muito atento à disponibilidade. Ok, mas e a participação? E a prestação de contas, né? Como vai? Então, pensar nisso, que os direitos humanos, a água e o saneamento formam um conjunto muito integrado, muito articulado de conceitos, e alinhar uma política a esse conjunto significa modificar muitas das práticas tradicionais desse setor. Pois é, você trata disso na parte 3 do livro, que fala das políticas. E aí entram outros conceitos, como a regulação, a responsabilização, a acessibilidade econômica e uma coisa muito interessante, que eu particularmente achei, que é a questão da realização progressiva dos direitos humanos. Quer dizer, não basta você adotar o princípio, porque isso não vai se realizar de um dia para outro, né? Você precisa entender que isso tem que ter uma certa paciência histórica para chegar à sua concretização, não é isso? Isso. Exato. Então essa parte 13 é uma parte que eu chamei de políticas, né? São 4 partes. A primeira parte é mais introdução, a segunda determinantes, a terceira políticas e a quarta eu chamei de pessoas, né? Então nós estamos falando da terceira parte, que tem esses 4 capítulos. E é isso, eu busquei nessa quarta parte também ilustrativamente, né? Eleger 4 temas que mostram como que colocar esse marco dos direitos humanos nas políticas públicas requer transformações, né, na forma como as políticas estão sendo feitas. Então, o capítulo de regulação é muito importante, não é? Porque existe uma certa ideia, né, muito disseminada, de que regulação é a mágica, né? A gente pode fazer o que quiser com o setor. Se tiver um bom regulador, está tudo resolvido. Ele vai conseguir alinhar a prestação de serviços, né, ao que a gente quiser.
E o que o capítulo faz é desafiar essa ideia, né? O setor de saneamento é um setor de monopólio natural, né? É muito desafiante regular esse setor. Existem muitos casos relatados de captura do regulador pelo prestador, né? A ideia de que o regulador é autônomo, independente, que todas as suas decisões são orientadas por uma visão puramente técnica, não é necessariamente correta, né? Porque tem influência política necessariamente. Então, o que o capítulo procura mostrar é como a regulação deveria ser, né? O que ela deveria incorporar para realmente se orientar pelos direitos humanos. Tem o capítulo da realização progressiva, né, como você falou, que é um conceito muito chave para os direitos humanos, mas muito pouco interpretado, ele é muito fluido, né? Mas a ideia básica é essa, como você disse, né? Não vai se realizar esse direito em julho de 2010, um dia depois que a resolução é aprovada na Assembleia Geral, mas os países precisam fazer um esforço contínuo, progressivo, para realizar esses direitos, e inclusive a legislação fala em usando o máximo dos seus recursos disponíveis, né? Eu procuro, então, nesse capítulo, decodificar o que é máximo, o que é recurso, o que é disponível, o que é realizar progressivamente, mas no sentido de orientar, né? Um dos capítulos é sobre acessibilidade econômica, então aquela discussão que a gente já fez, né? Tentando mostrar caminhos, possíveis medidas de políticas públicas para garantir o acesso aos mais pobres. E o outro capítulo é sobre responsabilização, né? Que é uma palavra horrorosa, em inglês accountability, é muito difícil traduzir para o português, né? Que é um conceito muito forte, muito interessante, muito pouco praticado, pouco compreendido, inclusive, num país como o nosso, né? O espanhol traduz isso por prestação de contas, né? Rendición de cuentas, que também não captura né, a inteireza do conceito. E eu procuro mostrar, né? Isso tem a ver com os responsáveis pela área de saneamento ter claras responsabilidades, né? Terem medidas para atender a população quando demandado, até mesmo de forma proativa, e serem punidos caso não cumpram com isso, né? Então é um conjunto articulado também de medidas que vai dar a ideia, né, de o que é responsabilização perante o marco dos direitos humanos. Então são esses 4 capítulos que eu procuro tratar da política pública, né, em esses 4 aspectos. Sim. Das partes mais interessantes do livro, que é a parte 4, você trata das pessoas. É evidente que tem a tensão entre os direitos individuais e os direitos coletivos. Mas é que nem a federação, as coisas ocorrem no município, não é na federação. E aqui, no caso, ela acontece nos indivíduos. E aí eu achei muito interessante porque você leva em conta, por exemplo, essas dimensões do gênero, questão da igualdade, as formas de discriminação, as desvantagens econômicas, as normas sociais e os estereótipos, a questão da menstruação, tem tudo a ver com água, a violência de gênero. E aí você envereda pelas questões assim de qualidade, saúde, segurança. E nesse capítulo você dá uma ênfase muito especial, particular, à importância desses serviços serem prestados nos espaços públicos, nos parques, nas praças, nas ruas, nos mercados rodoviários, aeroportos, enfim, onde as pessoas circulam. Porque são nesses espaços públicos é que elas vão ter os seus direitos reconhecidos e executados, né? Você já mencionou aí a questão, por exemplo, da privacidade e dignidade. Eu acho que esse é um dos capítulos muito interessantes, porque provavelmente é uma das situações mais invisíveis, não só à população em geral, mas aos técnicos, né? Uhum. Não, sem dúvida, me deu muito gosto escrever essa parte 4, né? Tem 3 capítulos, né? A ideia aí é fugir um pouco daquela ideia homogeneizante, né?
que é muito praticado pela área de saneamento, que é prestar serviço e colocar serviço nas casas, né? E a casa é composta por um grupo homogêneo de pessoas, né? Não tem diferença. Importa botar um ponto de água ali, recolher o esgoto dali, mas o que acontece lá dentro não é comigo, né? E o que os direitos humanos vão desafiar é exatamente essa visão homogeneizadora, né? Então, o capítulo, são os capítulos 10, 11, 12, desculpa, 11, 12 e 13. O capítulo 11 é sobre gênero, né? Você citou várias seções do capítulo. Então, a ideia do capítulo foi mostrar que homens, mulheres e comunidade LGBTQIA+, né, sobretudo transgênero, né, precisam ser tratados na sua singularidade, quando nós pensamos em acesso à água e ao saneamento. E o capítulo, ele envereda aí por várias discussões, né? Você fez uma síntese aí de alguns aspectos que foram tratados, né? Foi muito interessante fazer isso. Vem de um relatório, né? O segundo relatório que eu fiz, um relatório em que eu fiz amplas consultas, né? A grupos de mulheres, a comunidade de lésbicas, né? Para tentar entender aonde que estão esses problemas. E foi muito interessante porque a primeira imagem que vem quando a gente fala em água e gênero é isso aqui, né? Vou ver se eu consigo mostrar. E também isso, né? Nas duas capas, o que nós temos? Mulheres carregando água. Lata Né? d'água na d'água na cabeça. Tava Maria. Exatamente. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma dimensão importante. Não tendo água ou água sendo precária, esse encargo cai nas costas, literalmente nas costas, né? De mulheres e meninas, certo? Mas, na medida que eu fui aprofundando, eu vi que esse era um dos aspectos da questão de gênero. Tem vários outros aspectos muito importantes, tão importantes quanto, né? O problema de não ter banheiro. O que significa não ter banheiro numa casa ou próximo da casa, né? Então tem estudos mostrando riscos de violência sexual, de estupro, inclusive de meninos, né? Não apenas meninas, mulheres. Então, situação absolutamente dramática, né? Mulheres que evitam ir ao banheiro depois que anoitece, né? Então retém urina, retém fezes, com vários outros problemas fisiológicos, com medo, né, de à noite ter que sair de casa e ser violentada. Esse é um aspecto importante, né? Outra situação muito típica, né, que está ganhando mais destaque mais recentemente, é a situação do banheiro em espaços públicos, né? Problema de como equacionar. Isso está na campanha eleitoral, né? Falaram que o Lula vai colocar banheiro unissex nas escolas, uma coisa parecida com essa. Isso. Tem a ver com essa discussão, né? De o transgênero, né? Que banheiro que ele vai usar, como evitar com que ele sofra estigma, também violência, bullying, etc, etc. Então tem todo um debate sobre isso. Não tem uma receita única, né? Que possa ser aplicada a todos os contextos. Esse modelo é um deles. Você tem uma cabine, né, um banheiro único, não está escrito homem, mulher, nem nada. É usado por um indivíduo, ele usa, sai. Pode entrar um homem, depois Como uma é um mulher. banheiro de avião. Exatamente. Como é um banheiro de avião. Né? E ninguém reclama, né? A elite que está andando de avião não está incomodada, dizendo que é obra do PT, isso, né? Então, esse é um debate, certo? Eu tive vários relatos de problemas como esse. Eu me lembro claramente na visita que eu fiz à Malásia. No primeiro dia eu me reuni com um grupo de lésbicas, né, defensores não só lésbicas, também transgênero, falando que na Malásia é um tabu, é um país muito religioso, né, não se fala em questões sexuais, de gênero, etc. E como que as pessoas no trabalho, né, por exemplo, uma transgênero que quer ir no banheiro, se vai no banheiro masculino é censurada, se vai no feminino é censurada, tem que sair do prédio para encontrar um banheiro na rua, tipo esse do avião, né? Então, um problema invisível, né, não abordado porque é silenciado, mas que é absolutamente pertinente quando a gente fala em direitos humanos. Então, enfim, é um capítulo que
A meu ver, foi muito interessante. Eu fiquei muito satisfeito porque eu, depois que fiz esse relatório, fui apresentar no Conselho de Direitos Humanos e um grupo de representantes de LGBTI me pediu para fazer uma reuniãozinha, né? E eu sentei lá no café, né, do prédio com eles, e eles falaram: olha, nós pedimos essa reunião para te agradecer, né? Agradecer por várias coisas, pelo cuidado, pelo carinho, pela forma como você estruturou. Uma coisa que nós achamos fundamental foi não ter uma sessão sobre LGBTQIA+, né? De não nos identificar como um grupo estigmatizado e tal, e sim abordar a nossa problemática ao longo. Então, assim, ficou, acho que muito interessante o relatório, não por minha causa, mas pelos inputs que eu recebi para fazê-lo, né? Depois transformei no capítulo. Então esse é o 11, né? O 12 é um capítulo sobre pessoas deslocadas de forma forçada, né? Que também foi um dos relatórios. Então, Em guerras, por exemplo. Aí inclui refugiados, imigrantes, determinados tipos de imigrantes, pessoas que são deslocadas por problemas ambientais, mudanças climáticas, megaprojetos, né? Por exemplo, represa que inunda regiões e tal. E como que esse tipo de grupo populacional é tratado de forma inadequada, na maioria das vezes, né? Existem agências, né, de apoio a essa população, existe uma agência da ONU, né, para apoio a refugiados, Cruz Vermelha faz um trabalho nesse sentido, né? Mas usam padrões que às vezes são muito distantes do padrão dos direitos humanos, né? É muito a linha de vamos salvar a vida dessas pessoas, né? Mas salvar a vida muitas vezes sem dignidade, sem serviços adequados, né? Com grandes disparidades com a forma com que tratam essas pessoas e as populações locais, né? Então o capítulo chama atenção muito para o cuidado que precisa haver com esses grupos. Enfim, está dentro dessa linha de dar visibilidade para grupos que são muitas vezes invisibilizados. E o último foi também eu acho que uma ótima ideia, né? Modéstia às favas aqui, de fazer um relatório sobre isso. E que, para mim, a luz acendeu na minha visita à Índia, né? E na Índia, o que eu percebi? Qual cidade você foi lá? Eu rodei bastante a Índia. Eu comecei em Delhi, fui a Lucknow, fui a Calcutá, fui na região extremo leste, né? Depois voltei por Mumbai, rodei bastante. Eu só não fui ao sul. Ah, sei. Kerala, não. Não fui ao sul. Não deu uma semana, na verdade uns 15 dias para visitar a Índia é um desafio. Então, principalmente nessas mega cidades, né? Com muita pobreza, muita insalubridade, muita gente na rua, né? Muito vendedor, muita gente morando na rua, motoristas de diferentes tipos, rickshaw, tuk-tuk, Uber, né, deles lá. Os caras não têm banheiro, não têm onde beber água, né? E essa é uma reclamação, assim, em todas as reuniões que eu fiz com pessoas que convivem com eles, relataram isso, né? Então, foi amadurecendo em mim essa ideia de abordar isso. Mas eu fui além e fiz o relatório pensando em isso que eu falei bem no início, né? Como ir para além da casa, comunidade de prestação de serviços, né? Então, o título do capítulo é Esferas da Vida para além do domicílio, né? Então, pensando nos vários espaços além do domicílio. Presídios, escolas, centros de saúde, lojas, repartições públicas, né? São lugares em que muitas vezes esse serviço é negligenciado. Eu me lembro que uma das reclamações mais tremendas dos sindicalistas das fábricas no ABC, por exemplo, que é um capítulo da chamada ditadura das fábricas, era a dificuldade de você sair da bancada ali para ir fazer xixi, pô. Exatamente. Local de trabalho é um tema muito importante. A OIT tem alguns trabalhos muito interessantes sobre isso, água e banheiro no local de trabalho. Em fábrica, né? A fábrica formal, talvez o problema seja um pouco menor, embora tenha esse seu relato, né?
Mas essas fábricas mais clandestinas, mais informais, mas principalmente o trabalho na área rural, né? Que é um trabalho no campo, às vezes itinerante, né? Não há instalações, não há cuidado, não há regulamentação. Então eu trato um pouco desse espaço, mas o capítulo é mais voltado para isso que você falou inicialmente, que é o espaço público, o chamado espaço público, né? Espaço público onde pessoas vivem, né? Cada vez mais, trabalham e transitam, né? Então tem várias situações de necessidade de serviço nos espaços públicos. E aí o capítulo aprofunda bastante nessas necessidades, quem são os responsáveis, né? Nesse espaço existe um certo vácuo de responsabilidade, não é? Porque o prestador de serviço, né, a CAESB aqui em Brasília, né, a Copasa, onde eu vivo, fala que não é problema dele, né? O meu negócio é fazer uma ligação convencional. Mas, por outro lado, essas prestadoras de serviço têm os meios para fazer o serviço. Elas têm as redes, têm a infraestrutura. A prefeitura, o poder municipal, em geral, tem a obrigação, mas não tem os meios. Então, é uma integração super difícil, né? Muito complicada. Mas tem que vencer. Se precisar encarar o problema, tem que vencer essa barreira, né, da relação intersetorial. Léo, pelo que eu entendi, esse livro ele vem preencher uma lacuna na literatura brasileira muito relevante e, de um lado, que é essa ponte dos direitos humanos com água e saneamento, né? É um livro que, evidentemente, vai ser muito bem utilizado na universidade, né? Espero. Mas é também uma fonte muito interessante para o público em geral. Como é que você viu quando você pensou em escrever esse livro? E, evidentemente, você juntou aqui alguns relatórios que você produziu na ONU, etc. Como é que foi a sua inspiração para fazer esse livro? Essa é uma parte difícil, né? A gente escrever para quem, né? É um desafio pensar quem que é o meu leitor na hora que você está escrevendo, para quem que eu estou escrevendo. Eu pensei que pode ter realmente um uso mais múltiplo, mais diversificado. Seria muito bom se fosse adotado como um livro-texto, um livro de referência em cursos de graduação, pós-graduação, não só em água e saneamento, né? Também na área de direito, na área de políticas públicas, né? Porque tem elementos aí. É bom dizer que o livro ele foi construído de tal maneira que ele pode ser lido inteiro, mas não necessariamente. Ele pode ser lido capítulos individuais, eles são relativamente autossuficientes, né? Mas pensei que pode também atrair um público mais amplo, né? Pessoas que não trabalham nem com água, nem com saneamento, nem com direitos humanos, né? Vão se ilustrar. Você disse ontem, na sua palestra lá na Fiocruz, no campus da UNB, que teve uma satisfação muito grande de redigir esse livro, porque uma coisa é você escrever um artigo científico sobre a guante ali do orientador ou do editor da revista. E aqui não, aqui você se sentiu à vontade. Isso, sem dúvida, me deu em vários momentos uma sensação de muita liberdade intelectual, sabe? Porque o livro é seu, né? É de quem escreve, né? O editor, o editor das livrarias, das editoras, não vai dizer corta essa parte não está aprovada, não. Os ônus e os bônus são meus, né? Tem ônus, evidentemente, coisas que eu coloquei aí, eu vou ter que sustentar, me defender. Depois eu vou contar uma passagem que talvez seja interessante para o nosso espectador aí saber. Mas é isso, né? Eu coloco Marx, né? Eu falo dos filósofos da antiguidade, Locke, Kant, etc., né? O que não é muito clássico em um livro sobre água e saneamento. Entro em discussões mais técnicas, quando necessário, né? É um livro que né, eu tive muita liberdade e prazer, né, intelectual né, que o livro seja meu, que eu tenha domínio no prefácio, eu achei muito legal o Paulo Vanucci lembrar
da literatura brasileira que trata de água, né? Por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano, ou o livro 15, dos Sertões, do Isso. Euclides, ou 15, da Raquel de Raquel de Queiroz, não é? Sempre tem alguma coisa a ver com água, evidentemente. E aí a gente estava lembrando, ele próprio citou alguns, das referências da Bíblia. Eu, por exemplo, eu sei que ali no livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 2º, tem a história de um profeta, Eliseu, que vai numa certa missão em direção a Jericó e chega lá, a água é ruim, é uma água má. E aí ele pede para botar um sal lá na água e a água fica saneada. Talvez o Eliseu pudesse ser o patrono do saneamento, né? Mas enfim, qual é esse episódio que você disse que ia contar para nós? Então, eu me preparei durante 6 anos, né, o meu mandato, para escrever um relatório sobre Mandato privatização. lá na relatoria especial. 2014 a 2020. Para escrever sobre privatização. Né? Privatização da água e do saneamento sempre foi um tema tabu no campo dos direitos humanos. Né? Tem muitas pessoas que trabalham com direitos humanos, água e saneamento que falam que os direitos humanos são agnósticos em relação à privatização. Né? Em outras palavras, não quero botar a mão nessa cumbuca, porque... E aí, esse discurso é complementado com uma narrativa assim, não importa quem faça, né? Importa o resultado. Não importa a cor do gato, importa que ele... Deng Xiaoping. ele coma os ratos, né? E eu nunca concordei com isso, né? Mas nunca me senti muito preparado para fazer um relatório sobre isso, porque é um relatório que bate de frente, né? Com coisas que estão muito consolidadas. Eu deixei para o meu último relatório falar sobre privatização, né? Me preparei muito, li muito, fiz muitas consultas, enfim, fiz o relatório e comecei a receber muitos ataques por uma entidade chamada Aquafed, que é uma entidade que reúne os prestadores privados do mundo, né? As grandes multinacionais da água estão lá e tal, né? Pelo visto, essa água fede não cheira bem. Mas continua. O trocadilho foi bem colocado. Aí começaram, eu comecei a divulgar alguns concept notes, né, alguns textos conceituais, e eles começavam a reagir. Você está sendo parcial, você só ouve parte do setor, você não escuta nossos argumentos, você só cita exemplos negativos da privatização, você não reconhece, enfim, uma ladainha, né, esperada. Mas eu procurei manter. Eu fiz um relatório muito cuidadoso. Eu não afirmei que privatização necessariamente viola direitos humanos. Seria uma leviandade falar isso, né? Eu trabalho um marco mais analítico, mais conceitual, para dizer por que a privatização pode levar a riscos, né, para os direitos humanos. Enfim, fiz o relatório e apresentei, né, em Nova York, na Assembleia Geral. Já era pandemia, teve que ser remoto. E aí eu começo a perceber movimentos, né, dessa Aquafed entrando em contato com as delegações dos países que iam assistir à Assembleia Geral, muito provavelmente para prepará-los para criticar, para detonar o relatório, né? E vaza um e-mail que eles mandam para os países e para a alta comissária dos direitos humanos, a Michelle Bachelet, me acusando de ter sido parcial e de ter violado o código de conduta dos relatores especiais. Né? Nunca tinha havido uma acusação dessa em nenhum relator especial. Olha só. E aí, eles me mandam e-mails me acusando, eu respondo. Fica uma troca muito agressiva de e-mails. Né? E o que eu fiz? Eu transcrevi os e-mails todos e pus no livro. Eu criei um box. Né? Eu ocultei o nome do personagem, né? Mas falei, eu tenho que desmascarar. Agora, o final dessa história foi muito legal, porque esses e-mails, essa carta deles vazou, as ONGs se apropriaram delas, e as ONGs fizeram uma carta, manifesto, me dando apoio, que foi assinada por 150 organizações da sociedade civil do mundo todo, as mais importantes,
ONGs, né? Ficou muito mal para a Aquafed e, de certa forma, me protegeu um pouco, né? Eu não digo que eu tenha saído sem arranhões, né? Dessa briga. Mas eu acho que foi muito importante ter incluído, porque mostra que esse jogo é muito pesado. Né? E aí, Tem um quanto lobby... mais transparência... Exatamente. Aqui eu queria ler a frase que a Michelle Bachelet, que foi a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, falou sobre o livro. Ela diz: este livro proporciona uma análise única sobre os direitos humanos à água e ao saneamento, com base nos 6 anos de experiência de Leo Heller como relator especial das Nações Unidas e sua contribuição para a promoção desses direitos. Uma leitura obrigatória para todos os líderes dos direitos humanos à água e saneamento. Igualmente para aqueles que não são muito familiarizados com o assunto e para os que acompanharam o trabalho de Leo Heller. Fiquei muito lisonjeado. Ô, Léo, eu queria que você contasse um pouquinho a sua carreira. Você se formou na Universidade Federal de Minas Gerais, não é? E depois? Eu fiz engenharia civil, né, na UFMG, de 73 a 77. Em 75, eu descubro esse tema do saneamento. Engenharia civil, em geral, é um curso que pode se desdobrar em diferentes especialidades, né? Então, tem engenheiro civil que trabalha com transportes, geotecnia, construção, cálculo estrutural e saneamento, né? E eu falei, eu fiquei um pouco frustrado com o curso, eu não quero ficar projetando prédio, né? E falei, bom, essa área de saneamento é a área que mexe mais comigo, com minhas emoções, né? Pelo lado social que ele tem. E aí eu começo a trabalhar com isso, faço estágios, depois que me formo, vou trabalhar com projetos, né? E, de fato, a partir daí essa área não me largou mais, né? Desde 75, né? Bem, aí eu sempre tive muita motivação para a docência. Em 90, eu faço um concurso para o UFMG, entro lá no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, já tinha feito mestrado, lá faço doutorado, já como professor, e começo também a subverter um pouco. Era um departamento também muito tecnológico, né? A pesquisa sempre muito experimental, né? De testar lá os dispositivos, equipamentos de saneamento, tratamento de esgoto, de água. E eu começo a abrir novas frentes, né, no departamento, na área de pesquisa. Então, com saúde coletiva, com políticas públicas. Aí abro uma linha de pesquisa em políticas públicas de saneamento. Essa linha hoje está muito ativa, muito florescente e tal. Aí vou para pós-doc em Oxford, foi muito interessante, né? Aprendi muito, políticas públicas, né? Me expus, né? A muitas discussões interessantes. As universidades inglesas são muito instigantes, né? Oxford, em particular, tem muito debate, muito aberto a todo mundo, chama as pessoas mais importantes. Então, um cara lá lança um livro, uma semana depois ele está lá discutindo o livro, né? Então, você está sempre muito atualizado. Além de ter estudado muito, né? Isso foi em 2005, 2006. Volto, abro essa linha de pesquisa. Eu orientei muito, né? Eu sempre tive muito aluno de mestrado e doutorado. Eu não tenho um número preciso, mas seguramente eu já formei mais de 60 mestres e doutores. Nossa. Uns 40, 25. Número bom. Continuo orientando, né? Em 2014, né, aconteceram duas coisas importantes nessa minha carreira. Eu fui nomeado para a relatoria e surgiu uma oportunidade de me transferir para a Fiocruz, né? E achei que era um momento propício para isso, porque seria muito difícil ter sido relator continuando professor de uma universidade federal, né? A Universidade Federal não consegue identificar, né, necessidade de dar esse tipo de apoio, né? Jamais a reitora me chamaria e falava: professor, esse cargo é muito importante para o país, a partir de hoje o senhor vai dar menos aula. Não falaria, né? Eu tenho que cumprir a mesma tarefa do que os meus colegas,
que talvez tenham menos encargo, né? Eu acho que dificilmente eu conseguiria exercer bem esse mandato. Eu consegui me transferir para a Fiocruz, fui muito bem recebido, me deram muito apoio no mandato, né? Muito apoio. E estou lá como pesquisador até hoje, né? Orientando, ajudando a Fiocruz na medida que eu posso, né? A consolidar esse campo do saneamento, né? Que é muito central para a saúde coletiva, né? E basicamente é isso. E o ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento? Então, o ONDAS é uma entidade muito importante, muito de quebra de paradigmas, né, no setor. O ONDAS nasce depois que foi realizado o Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, em 2018, né? Em paralelo ao Fórum Oficial, foi organizado o FAMA, Fórum Alternativo Mundial da Água. O Fórum Mundial da Água é convocado pelo Conselho Mundial da Água, que é parecido com a Aquafed, é um perfil semelhante. É dominado pelas grandes empresas, mas que faz esse fórum com enorme visibilidade internacional e gera documentos finais como se fossem a palavra da ONU, né? Assim, a partir de agora, a política tem que se orientar por isso. E sempre tem havido uma reação, né, quanto a esse fórum. E tem sido realizados os chamados fóruns alternativos. E aqui em Brasília foi feito com muito sucesso o Fórum Alternativo, né? E quase que como um desdobramento brasileiro do Fórum Alternativo foi criado o Observatório. No próprio fórum foi decidido, era uma proposta que já vinha sendo amadurecida há alguns anos, nunca houve um espaço propício para criar, e a partir então do FAMA, né, eu acho que em 2019 é criado o ONDAS, né, um ano depois. E o ONDAS, Observatório Nacional para os Direitos à Água e ao Saneamento, vem ajudar a trazer esse olhar, né, dos direitos humanos para um setor que tem um traço muito conservador, muito de difícil apreensão, né, desses ângulos mais sociais do saneamento. E com uma vida ainda curta, eu penso que o ONDAS tem feito um trabalho muito relevante, né? Tem sido ouvido, tem sido chamado, acaba de receber a medalha Lúcio Costa, da Câmara de Políticas Urbanas da Câmara Federal, né, dos deputados, que é uma honraria, né? Também o Montenegro, o Marcos Montenegro, que foi coordenador geral, agora é o coordenador de comunicação, né, do ONDAS, ganhou a medalha, o que foi um grande reconhecimento, né? Um curto espaço de tempo, de vida, já tem um espaço. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando você fala de quebra de paradigmas, é que o ONDAS está tratando, por exemplo, de direitos à água dos povos indígenas, quilombolas, populações historicamente marginalizadas no país, né? Exatamente. Tratando muito com acessibilidade econômica, né, colocando em cena essa discussão, tratando do tema do acesso a pessoas em situação de rua, né? Então tem uma pauta muito interessante. Tem uma luta muito importante que o ONDAS faz, que é uma luta mais legislativa, né, no sentido de buscar fazer alterações, né, na legislação para tornar a legislação mais alinhada com direitos humanos, né? Tem feito isso de forma muito persistente. E tem feito uma espécie de... Aí ele tem sido bem observatório nesse aspecto, uma espécie de monitoramento das experiências de privatização que o país está vivendo, né? Mostrando distorções, mostrando riscos, denunciando desmandos, né? Então tá um portfólio aí de lutas. Vocês estão fazendo muita onda, né? Bastante onda. E não é só marola. Não, só ondas, tsunamis. Léo Heller, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fiocruz, ex-relator especial dos direitos humanos, à água e saneamento. Nós estamos na véspera das eleições presidenciais. E esses dias você deu um recado muito importante das suas expectativas para, digamos assim, a redemocratização do país.
que a gente está esperando que seja a partir da semana que vem, não é? Não tem como não se posicionar nesse momento, né? Eu fiz um vídeo, né? Algumas pessoas parece que estavam esperando que eu me manifestasse, procurando mostrar que tem uma diferença abissal, né? Usando a palavra do Boaventura de Souza Santos aqui, né? Entre o atual presidente e o candidato Lula, né? Eu procuro fazer uma análise muito rápida, mas a partir do meu lugar, né? Eu trabalho com saneamento, trabalho com saúde coletiva, trabalho com questões ambientais, né? Sou servidor público, né? Então, para qualquer lado da minha vida que eu examine, né? Eu vejo como nesse período dos últimos 4 anos houve um desmonte, né? Uma destruição, um desprezo. Qualquer comparação que se faça, né, entre os momentos que nós vivemos no período Lula, Dilma, né, com o período atual, é incomparável, né? Os avanços que foram obtidos, evidentemente que tem espaço para avançar muito mais, tem necessidade de avançar muito mais, mas enquanto que esses governos, né, Lula, Dilma, procuraram construir, procuraram acertar, fizeram políticas muito positivas, né, com todas as dificuldades, os constrangimentos, o atual é o contrário, né, procura destruir. O que está fazendo com a área ambiental é inaceitável, o que está fazendo com a área de saneamento é só destruição, é entregar para o mercado um serviço que o mercado não vai dar conta de resolver. Na área de saúde coletiva, não precisa falar muito, né? Basta ver o primeiro bloco do debate da Band, né, em que o Lula mostra com muita transparência os absurdos que o Bolsonaro fez durante a pandemia, né, da Covid, isso sem falar no desprezo ao SUS e tudo mais, né? Desvalorização do servidor público. Então, para todo lado que eu olhe, né, na minha vida, não me deixa nenhuma dúvida de que precisa apertar 13, né, no domingo. E, afinal de contas, o L é L de liberdade também, não é? Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui na República Popular das Letras. Você está de parabéns. Eu acho que essa obra aqui é um marco nos estudos da água e do saneamento aqui no Brasil, não é? É um país que tem graves problemas nesse setor. E convido agora os nossos espectadores para o próximo episódio. Peço que vocês deem o like de costume e se inscrevam neste canal da República Popular das Letras. Saúde! Obrigado, meu caro. Eu que agradeço, você que